você tem pequenos projetos, você de receber um pouco de apoio, eles dão apoio para os pequenos projetos no Brasil. Sem embaixada aqui no Brasil. Sei. O Rico não está no quadro. Vamos ver isso depois com a comunidade, não é? Então talvez a gente pode começar com, se você pode dizer quem você é, sua profissão. Sim. Eu sou Padre Manfredo Oliveira. Eu estudei teologia em Roma e depois fui à Alemanha, onde fiquei 5 anos preparando uma tese de filosofia. E já lá na Alemanha, durante a preparação do doutoramento, eu entrei em contato com Leonardo Boff, que naquele tempo, na mesma universidade, estava preparando o seu doutorado em teologia. E também na própria universidade, eu entrei em contato com aquilo que se chamava lá na Europa a teologia política da Europa e alguns pensadores também da América, não é? E chegando aqui, eu entrei em maior contato ainda com a teologia da libertação e entendi uma coisa importante, que essa teologia não é simplesmente uma teologia feita num laboratório ou numa universidade, é uma teologia feita a partir do contato com o povo, nas lutas do povo, etc. Então, eu fiquei à procura de uma comunidade para começar um trabalho com o povo. E a primeira experiência foi um fracasso. É que eu fui morar no bairro Castelão, onde moro hoje ainda, e lá tem toda uma população pobre que vive à margem do rio. E todos os anos, quando o rio enche durante o inverno, aquela população tem as suas casas invadidas. E naquele ano, uma das famílias perdeu o telhado da sua casa. E os seminaristas que trabalhavam comigo começaram a insistir que eu desse o telhado da casa. E eu resistindo, precisamente porque achava que isso ia ter consequências graves, afinal insistiram tanto que eu dei o dinheiro para a mulher fazer o telhado da casa dela. E desde esse dia acabou-se qualquer possibilidade de um trabalho que levasse o povo a tomar consciência da sua situação. Porque quando eu aparecia no bairro, as pessoas corriam para mim, pensando que eu era candidato a vereador, candidato a deputado, que tinha dinheiro, que podia dar dinheiro. E com isso, evidentemente, todo o sentido de conscientização, de ajudar as pessoas a refletirem sobre suas próprias condições de vida, isso foi abaixo. Aí é que eu fiquei, então, à espera de uma outra oportunidade. E em 1980, o Papa João Paulo II veio aqui. E houve aqui em Fortaleza, então, um congresso eucarístico nacional. E nessa oportunidade, os diversos bispos que vieram aqui e os padres foram destinados a trabalhar em determinadas áreas. E eu pertenço a uma diocese do interior, que fica a 200 quilômetros daqui, a diocese de Limoeiro do Norte. Então, o meu bispo e os padres dessa diocese foram todos trabalhar no Lagamar, que eu só conhecia de fama, por ser uma favela que resistia, foi formada com as pessoas que vinham do interior por causa da seca. Naquele tempo isso era quase o começo da cidade, há muitos anos atrás. E então eu achei que eu tinha como obrigação de continuar o trabalho aí, onde o meu bispo e os padres da minha diocese tinham começado. Foi então que no segundo semestre de 1980 eu comecei a fazer os primeiros contatos com o povo do Lagamar. Eu gostaria de falar sobre o ministro da comunidade, mas
se agora, antes de fazer isso, você pode me dar uma definição, explicação, o que é a teologia da libertação, brevemente? A teologia da libertação é, como qualquer teologia, uma reflexão sobre a fé. Mas é uma reflexão que parte da seguinte pergunta: como ser cristão num mundo de miseráveis? Quer dizer, a teologia da libertação nasceu precisamente para dar uma luz, a partir da fé, aos cristãos que estavam lutando com os oprimidos da América Latina para transformar essa situação. Então ela é uma teologia que nasceu daí. Ela é reflexão sobre a palavra de Deus, sim, sobre todo o conteúdo, né, da fé, porém com esse ponto de referência. Isto é, nós estamos lutando para transformar uma situação de miséria, de opressão. Então, o que a fé cristã tem a nos dizer sobre essa situação? É isso. A teologia da libertação, em última análise, quer responder a essa questão. Então, por que uma comunidade de base? Uma comunidade de base, ela é uma comunidade cristã, daí o nome comunidade, né? Porque já no Novo Testamento, os primeiros grupos de discípulos de Jesus Cristo se chamavam assim, as comunidades, ou as igrejas, quer dizer, as assembleias convocadas. De base por quê? De base porque ela parte da base da sociedade, quer dizer, são cristãos pobres que se organizam a partir da sua fé, da sua maneira de viver o Evangelho e a partir dos seus problemas. Quer dizer, base aqui quer dizer a base da sociedade. São comunidades cristãs que começam a surgir no meio dos oprimidos, no meio dos mais pobres da nossa sociedade. Você pode me dizer um pouco da história das comunidades de base aqui no Brasil? Olha, é muito confuso propriamente o indeterminado início. Sabe-se que praticamente começaram em diferentes lugares, tanto aqui no Nordeste como no Sul do país. E começaram quase que por acaso, isto é, a ideia a princípio foi o seguinte: nós temos uma falta de padres muito grande, não é? Por uma série de razões, inclusive pelo fato de que, como a igreja era unida ao Estado durante a colônia, e o Estado sustentava o clero, o Estado não tinha muito interesse em promover o desenvolvimento e a formação dos padres. E isso continua até hoje, quer dizer, é um problema multissecular, né? Então, alguns bispos resolveram convidar comunidades de freiras, né, para assumir paróquias no interior, onde não havia padres. Foi assim que as freiras começaram a organizar o povo no interior. O padre vinha vez por outra, né, quando podia. E elas assumiam todo o trabalho de formação das comunidades cristãs. Daí surgiram as comunidades. Foi nesse tempo, pela década de 60, onde houve na América Latina, de um modo geral, uma grande decepção, né? O presidente Kennedy, dos Estados Unidos, tinha pensado no programa Aliança para o Progresso. Quer dizer, ajudas especiais à América Latina para o desenvolvimento dos países latino-americanos. Nessa década de 60, se tomou mais ou menos consciência, de ponta a ponta a América Latina, que esses programas de desenvolvimento não estavam tendo efeitos. E que os pobres não diminuíam, pelo contrário, aumentavam. E foi a partir desse pequeno trabalho das freiras no interior que começaram os pobres, por assim dizer, a entrar na igreja. Não é que eles não fossem igreja, que eles não fossem cristãos, mas é que eles não tinham muita participação. E com a organização dessas comunidades, que surgiram no interior, não é? As comunidades de base no Brasil surgiram na zona rural. Eram comunidades rurais. Só depois, muito depois, é que começaram as primeiras experiências de comunidades urbanas, nas grandes cidades, na periferia das cidades. Então, é a partir dessas comunidades rurais, de pobres, agricultores, campesinos, sem terra, sofrendo as consequências de não haver uma reforma agrária neste país, em todos os países da América Latina, é que os pobres começaram a entrar na igreja, e ter vez, e ter espaço. E aí a igreja começou a perceber que a partir da própria palavra de Deus se via claramente uma preferência de Deus pelos pobres, e que ela tinha, a partir de sua missão, que assumir a causa dos pobres.
Então, a história no início da comunidade lá É como eu disse no princípio, começou assim, eu resolvi então ir ao Lagamar e convidei 2 amigos. Um seminarista, que hoje é padre, o padre Luciano Furtado, e outro, uma professora, minha aluna de filosofia, que é uma pessoa cristã e que queria um espaço de trabalho, e fomos os 3. E o começo foi muito engraçado, porque nós íamos aos sábados pela tarde e começamos a visitar as famílias, né, para ver a situação deles, ver as aspirações, os problemas. E logo nos confrontamos com um problema fundamental. O governo, naquela época, tinha elaborado um plano de construir 6.000 casas para transferir toda aquela população. É claro que eles diziam que a população ficaria muito próxima, ela seria localizada em lugares próximos, mas a gente desconfiava que a intenção fundamental era remover aquele povo de uma área muito próxima à aldeota, que é o bairro chique de Fortaleza, onde mora a classe média, onde moram os ricos, e aquela coisa ali muito próxima, né? Quer dizer, a minutos da aldeota, uma imensa favela, que naquele tempo tinha 12.000 pessoas. Então o governo elaborou esse plano e inclusive organizou tudo com o governo federal e distribuiu 1.000 folhetos, propaganda, dizendo assim ao povo: se você quer escola de graça, casa de graça, ruas calçadas, com saneamento, etc., você vai ter. Até igrejas de graça. Então, o povo tinha uma profunda desconfiança disso. E qualquer pessoa estranha que chegasse no bairro, logo era abordado. As pessoas perguntavam, pensavam que eram agentes do governo, que vinham aí para conversar e convencer o povo, etc. Então nós éramos literalmente parados nas ruas, interrogados pelo povo, para saber se afinal nós éramos do governo. Eu, naquela época, desconhecia esse projeto. Foi a partir daí que eu comecei a entrar em contato com o projeto e entrei uma vez clandestinamente numa reunião que o governo fez sobre o projeto, né? E na hora, como a reunião começou, eles diziam: cada um deve dizer agora aqui quem está representando. E eu fiquei numa situação difícil, porque eu não representava ninguém. E conversei com o Luciano: e agora, nós representamos quem? Bom, ele dizia: bom, vamos dizer que somos representantes da arquidiocese, não é possível que sejamos expulsos, né? Então, quando chegou a nossa vez, nós disse: bom, nós estamos aqui em nome da arquidiocese de Fortaleza, etc. Bem, e nesse sentido nós passamos 8 meses só visitando as famílias. Até que um dia alguém disse: mas será que nós não podíamos nos reunir? Nós podíamos convidar os vizinhos e nos reunir. E foi aí, a partir daí, que nós começamos as reuniões. Mas a coisa não caminhava, né? As pessoas eram muito convencidas de que Deus quer as coisas como elas estão. Foi Ele que criou os ricos e criou os pobres. Me lembro bem de ter ouvido tantas vezes assim: ora, imagine se nós não existíssemos, como é que os ricos podiam viver? Não precisam de nós para viver, né? E a gente trabalha tanto e não vai para adiante, então deve ser Deus que quer as coisas assim, né? E eles não tinham muito ânimo para trabalhar, achavam que não podiam fazer muita coisa, até que um dia aconteceu uma coisa extraordinária, que foi o ponto de partida para todas as lutas posteriores. É que no Lagamar funciona uma organização que, se não me engano, é americana. É o Fundo Cristão das Crianças. E essa organização dava às crianças do Lagamar uma mensalidade. De repente, eles resolveram diminuir a mensalidade para, com o dinheiro que tiravam das crianças, construir um ginásio de esporte. Só que não explicaram isso ao povo. E num belo dia, todo mundo apareceu para receber as suas mensalidades e souberam que ela vinha pela metade. E uma mulherzinha, quando soube disso, jogou o cartão dela na cara dos funcionários e saiu para conversar com as outras. E aí, nessas conversas, eles resolveram apedrejar, não é, a CCF.
E aí fizeram mesmo, e os funcionários correram, se trancaram na casa, e eles ficaram lá sem deixar, chamaram o rádio, chamaram a televisão, chamaram a polícia, e afinal, só às 4 horas da tarde, os funcionários, protegidos pelos policiais, conseguiram sair da casa. Mas isso foi uma coisa que teve uma repercussão enorme, porque todo mundo falou disso no Lagamar, que as mulheres do Lagamar tinham aprisionado os funcionários da CCF e que elas eram capazes de fazer muita coisa, porque chamaram a televisão e a televisão veio, chamaram o rádio veio, etc. Então, de repente, elas tomaram consciência de que, quando unidos, são capazes de fazer alguma coisa. Foi a partir daí que, de repente, muito devagarinho, as pessoas foram tomando consciência de que, unidas, são capazes de enfrentar e de resistir coisas até grandes, como, por exemplo, o governo, etc. Energia com 2 pratos. Sempre quando você vê isso. Agora, você vê. Normalmente tem que já aperta aí. Pode esperar um pouco mais. Até só tem Só um, né? Ok. Você tem uma história que você gosta sobre uma história que conta uma experiência que você tem? Eu tenho muitas e muitas histórias no Lagamar. Aqui me veio agora imediatamente a ideia, foi de um pânico generalizado quando, alguns anos atrás, se eu não estou enganado, foi em 86, o prefeito daquela época resolveu construir uma grande avenida que passava dentro do Lagamar, para ligar a universidade particular, que tem na Zona Leste, aos bairros da Zona Oeste. E para a construção dessa avenida, deveriam sair 275 famílias. E a prefeitura não tinha o menor plano onde colocar essas famílias. Essas famílias iam ficar aí, nada, né? E então, houve muitas lutas e as pessoas se mobilizaram e conversaram, discutiram em todos os quarteirões, etc. E afinal resolveram chamar o prefeito, né? E a gente pensava, bom, o prefeito vem e ele não vai ouvir, etc., mas não vai tomar decisão nenhuma, né? E naquele dia do prefeito, eu pensava que nem vinha muita gente, porque as pessoas não acreditavam que o prefeito pudesse vir ao Lagamar, né? Mas na realidade o prefeito veio e quando as pessoas souberam, ficou uma multidão lá, né? Então começou uma discussão muito séria, até com uma mulherzinha que na comunidade era muito calada. Ela se levantou e contou uma história terrível, né? Disse: olha, seu prefeito, eu construí a minha casinha durante anos. Aquilo lá é o meu suor, o meu sangue. Eu ia trabalhar e deixava meus 3 filhos com o mais velho, que tinha 6 anos, tomando conta dos outros. E quando eu chegava, uma confusão total, 3 crianças, né? E durante anos eu trabalhei assim. E de repente, eu saio daqui, perco a minha casa, não tenho nada, não tenho para onde ir. O que é que eu vou fazer? E eu vi nessa hora o prefeito perguntando aos assessores de lá: e agora? O que é que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer. Ficou completamente perdido e, de fato, tomou a palavra, disse que não sabia o que dizer e que ia pensar. E que alguns dias depois, nós soubemos, ele desistiu de construir a avenida. Então, quer dizer, isso foi um sinal de que, mesmo quando poderes muito grandes, com tudo nas mãos, né, tem planos, esses planos podem mudar, às vezes, por coisas mínimas, que a gente pensa que não vai ter efeito. Uma mulherzinha que parecia sem importância diante do poder,
né, estabelecida, etc., que conta uma história e impressiona de tal maneira que a autoridade fica assim sem saber o que fazer. E desse tipo de história tem muitas no Lagamar, né? E agora, qual que é seu papel na comunidade? Veja, eu acho que o papel de um agente de pastoral, e sobretudo um padre, eu acho parecido com o papel de São João Batista, né? No Evangelho se diz que João Batista disse o seguinte, se referindo a Jesus, ele diz assim: é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu acho que o papel de um padre numa comunidade é um pouco assim. Ela precisa muito do padre no princípio, mas eu acho que um trabalho caminha bem quanto mais a comunidade vai assumindo a sua própria vida, caminhando para os seus próprios pés, sendo sujeito mesmo das suas lutas. O padre tem sempre o papel que ele tem em qualquer comunidade cristã, e é de ser aquele que coordena, que ajuda a manter a unidade, já que todos entendem que na igreja ninguém é passivo, todos têm uma ação, uma atividade. O padre é aquele que coordena, né? E é aquele que tem a tarefa de estar permanentemente confrontando a prática da comunidade com a prática de Jesus. Ou seja, para saber se aquilo que nós estamos fazendo corresponderia ao espírito daquilo que Jesus fez no seu tempo. Então, minha tarefa hoje, portanto, é muito mais discreta. Eu não tenho que tomar as iniciativas, eu não tenho que puxar as coisas, né? A comunidade hoje é capaz de andar por si mesma. Mas eu sou alguém que caminha com eles, que está junto com eles, que ajuda a fazer isso, né? A fazer essa relação de tudo que a gente faz com a prática de Jesus. O que você vê para a cultura? Olha, eu acho que o grande desafio do futuro entre nós é a consolidação da democracia. As nossas comunidades de base nasceram todas elas durante a ditadura militar. E, portanto, elas tinham um papel um pouco diferente, porque naquele tempo as comunidades de base eram o único lugar onde o povo pobre podia se reunir e podia pensar os seus problemas. Com o retorno da democracia, a sociedade começa a se organizar, os partidos se organizam, as associações, e, portanto, há propriamente uma vida civil, uma vida pública, né? Então, eu acho que agora a comunidade não pode mais ser aquele único lugar onde o povo se reúne. Ele é antes aquele lugar onde os cristãos se reúnem para, a partir de sua fé, adquirir força para depois poder atuar nos movimentos da sociedade, nos partidos, nas associações de bairro, nos sindicatos, para, a partir de uma inspiração cristã, poder lutar com outras pessoas que não têm normalmente a nossa fé, pode ter outra fé, ou pode não ter fé nenhuma, mas que estão nessa luta maior, não é, por construir mecanismos de democracia, por fazer com que as grandes massas desse país possam ter acesso ao progresso. Veja, o Brasil é um país simplesmente escandaloso, né? Quer dizer, um dos países mais ricos do mundo, vem logo depois do Canadá, na lista dos países mais ricos do mundo, e, no entanto, 80% da sua população não participa dessa riqueza criada, dos bens materiais e espirituais que a sociedade produz. Portanto, isso é uma sociedade que não é normal. Então, há toda uma luta para reverter esse processo, para fazer com que as políticas estatais sejam encaminhadas na direção dessas grandes maiorias, né? Então, eu acho que cada vez mais as nossas SEBs vão ter que se abrir a essas lutas maiores. As lutas não vão ser mais dentro das SEBs, mas vão ser nos grandes mecanismos de organização da sociedade. E aí o nosso pessoal vai ter que entrar, não é? Para fazer junto com outros a luta. Portanto, a direção agora é um pouco diferente, porque não somos mais nós diretamente a puxar as lutas, mas nós preparamos o nosso pessoal para se inserir, né, nos mecanismos através dos quais o povo se organiza na sociedade.
favor, de uma outra pergunta que vocês viram. O senhor que trabalha lá com o pessoal da série, ele poderia dizer para a gente como é que se dá o nosso trabalho caminhando, como eu falei no início, né? Na questão do imaginário popular, né? A questão de como eles manifestam essa relação deles com o poder através da arte, né? Através dos cânticos, né? Inclusive a parte séria, a gente nasceu líquido. Isso aí. A gente gostaria de saber como é que são produzidos esses cânticos, né? E como é que eles são veiculados. Veja, o imaginário. Veja, o mundo simbólico do nosso povo ainda é profundamente religioso, né? Claro que é um mundo que recebe influência da sociedade urbana industrial, eles vieram do exterior e estão aqui na cidade. Isso naturalmente tem consequências, mas as concepções de mundo, o imaginário, tem ainda sua raiz muito profunda na fé. Ora, a comunidade base, ela vai descobrindo a dimensão política e social da fé. Ela vai mostrando, por exemplo, que a realidade como ela está organizada hoje na sociedade, ela não corresponde ao plano de Deus, né? Deus não criou o homem para viver na miséria, né? Então, a partir desse repensamento da fé, eles vão tomando consciência da verdadeira dimensão política da fé. E aí vão traduzindo isso em dramatizações. Porque, veja, o povo, como você sabe muito bem, não trabalha tanto com conceitos, trabalha muito mais com imagens. E é através de cânticos, através de dramatizações, que ele vai exprimir essa sua nova consciência. É a maneira dele produzir, ele mesmo, uma nova visão de mundo, radicada na fé. Entendeu? Quer dizer, o povo sente uma necessidade enorme de exprimir isso, cantando. Eles não sabem fazer música, mas eles sabem fazer, compõem a letra. E na letra eles põem o que eles pensam. Ou seja, que, de certa maneira, isso é uma retradução da literatura de cordel, que é a literatura do povo, né? Quer dizer, o povo canta a sua maneira de pensar a vida, normalmente através da literatura de cordel. Lá no Lagamar, nas comunidades de base, ele faz isso, né? A partir dessa nova visão da fé. E dramatiza muito, porque a dramatização fala muito mais do que fala, por exemplo, uma exposição conceitual, que é digamos, o chão, ou o campo onde a classe média se põe, né? Essas manifestações, elas atingem a comunidade como um todo, elas ficam explícitas simplesmente aquelas pessoas que estão mais dentro do movimento, assim? Normalmente elas ficam mais no âmbito das comunidades mesmas. Nós já tentamos no Lagamar 1000 modos de atingir o público maior, né? Quer dizer, o povão, que é muito grande, etc. A gente tem dificuldades, porque as pessoas, de um modo geral, só vêm para as discussões, para dramatizações, etc., quando há um problema imediato. Por exemplo, quando há um perigo de serem removidos para outra coisa. Porque você veja, o grande formador hoje do universo simbólico é a televisão, né? São os meios de comunicação social. Então, nossas reuniões normalmente são à noite tem as novelas, e não é por mais que uma pessoa vá abandonar a novela. A não ser quando a coisa está mesmo em casa. Então, quem não pertence à comunidade, dificilmente abandona uma novela para vir discutir ou para ver uma dramatização. Quando está em jogo a própria sobrevivência, a mudança de lugar, etc. Então, realmente, nós temos uma certa dificuldade de atingir a grande massa. A SEBS é um trabalho assim, mais de pequeno grupo, e a gente não encontrou ainda uma maneira adequada de atingir as massas, né? A igreja no passado trabalhou muito com grandes massas. Nós hoje nos concentramos em trabalho de pequeno grupo e temos uma certa dificuldade de atingir um público maior. Nos momentos fortes, né, por exemplo, nas novenas de Nossa Senhora no mês de maio, que é uma devoção muito popular, tradicional, ou na Semana Santa, etc., há a possibilidade de atingir um maior número de pessoas. Mas normalmente o trabalho, de fato, é em pequenos grupos. Mas a gente vê no Brasil, nos últimos tempos, assim, um grande abuso da igreja protestante. Sim. E, inclusive, no caso típico, isso é a Igreja Universal, do GNDT. Né? Até que ponto a postura da Igreja Católica, nos últimos tempos, especialmente pela teoria da libertação, de tocar mais na questão social, tem afastado
as pessoas da igreja, né? E até que ponto isso parece que já existe uma própria proposta de reformulação, né? Uma proposta de reformulação do próprio modelo de igreja católica, talvez não se voltando mais ainda para o lado espiritual. Como é que está a teologia da libertação? Como é que ela questiona isso? Como é que Olha, eu não aceito esse tipo de impostação da questão, porque a teologia da libertação não é uma teologia social contra uma teologia espiritual. Não é, não. É o contrário. A teologia da libertação é uma teologia que brota de uma profunda experiência de Deus. O Deus visto no rosto do pobre. O pobre é visto como aquele que continua a paixão de Jesus. Então a teologia da libertação brota de uma certa espiritualidade. Eu acho que a questão dessas igrejas pentecostais, elas estão ligadas a uma outra questão. É a questão maior da modernização da nossa sociedade. Então veja, nós passamos assim num ritmo extremamente acelerado de uma sociedade rural, pré-moderna, para uma sociedade urbano-industrial e moderna. Dá-lhes vida.